A paz do Senhor para todos, aqui é o pastor Rogério Zaite. Nós estamos iniciando mais um episódio do Zaite Cash. E esse episódio do Zaite Cash tem hoje uma figura ilustre aqui, pastor Luciano Fai, já é da casa aqui. Glória. E tem vídeos aí no nosso canal, você pode estar assistindo também outros episódios que ele fala de ministração angelical, operação de anjos, batismo no Espírito Santo. E antes de a gente iniciar mais um programa, mais um podcast, eu quero pedir para você, primeiro se inscrever no nosso canal aí, ativar o sininho em todas e também dar o seu like, porque é muito importante. O algoritmo, ele entende que o vídeo é relevante e ele vai direcionando para outras pessoas. Tem muita gente falando assim, nossa, eu caí no canal do Zaite, eu caí no canal e tava lá um vídeo do pastor Luciano Fai. Então, olha que legal, as pessoas estão sendo tocadas, abençoadas por causa de um like que você dá, o algoritmo ele impulsiona o vídeo. E hoje com a gente aqui, quero agradecer mais uma vez pela vinda do pastor Luciano, tá aqui com a gente para falar um pouquinho das coisas do Senhor. Pastor, e aí, como que o senhor tá? Tá tudo bem? Bom filho a casa torna, né? Glória. Maravilha, né? Sempre muito bom estar aqui, sentar para aprender com o pastor Zaite e compartilhar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Tem experiências novas aí, tem novidades pra gente contar, graças a Deus, glória, né? Porque Deus é Deus de novidade, mas eu me sinto muito honrado e tenho visto aí que o povo tem gostado, né, da gente aí. Verdade. Os nossos amigos aí estão fazendo bastante corte aí, tá fluindo bem, tá sendo bem. Esses cortes estão abençoando muita gente. E tem bastante gente que depois me acompanha e fala, te conheci lá no pastor Zaite. Que legal. Então isso é muito legal, né? Saber que a gente tá aqui todos contribuindo pelo reino, um abençoando o outro. E é muito gratificante isso, eu fico muito feliz. Então por isso a gente tá aqui de novo. Também fui muito bem recebido já pelo povo aí que já tem umas coisinhas ali preparadas ali pra nós daqui a pouquinho. Eita, glória! Peso de glória! Peso de glória. Aleluia. Que bênção. Maravilha. E como você disse aí, tem coisa nova. Tem. Você fez viagem, você teve experiências aí novas. Sim, sim. O que tá acontecendo aí? Como que Deus tá trabalhando? Porque assim, queridos, quem se movimenta, as coisas acontecem. Exatamente. Tem muita gente parada e nada acontece, né? É verdade. Água parada traz dengue. O demônio. Na falta de movimentação, o inimigo trabalha. Mas como que tá isso? Você tá crescendo o seu ministério? Como que tá... Deus tá fazendo coisas tremendas assim? Como que tá isso aí, pastor? Tem sido muito forte, né, e muito rápido, né? Recebi muitas palavras proféticas do Senhor, que seria um tempo de velocidade, né? E não sei se você sabe, mas avivamento é isso, né? A palavra avivamento, ela tem muito a ver com isso, com aquilo que você demoraria lá 10 anos para viver, para experimentar, você acaba experimentando em 1 ano, em 6 meses. E é isso que tá acontecendo comigo, né? Até conhecer o Senhor aqui, quando eu vim no primeiro Zaitecast, né? Como a gente começou. E muitas coisas estão acontecendo muito velozmente, né? Então, a ministração com anjos tem ficado cada vez mais forte, mais poderosa. Até a gente se assusta com algumas coisas. As promessas de Deus cumpridas, né? A gente vai ver nas promessas do Senhor cumpridas. E a gente vai ver nas curas, os milagres, os batismos, as pessoas procurando a gente e vindo, né, o canal crescendo, gente conhecendo a gente, as lives e tudo mais. Então a gente também crescendo no online e o Senhor cumprindo as promessas e a gente vendo pessoas sendo abençoadas, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, que essa é a maior recompensa, né, pastor? A gente vê realmente as pessoas sendo abençoadas, isso nos alegra demais, ver que a gente tem sido útil para o Senhor de alguma maneira, né? Então, essa é a maior recompensa. Isso aí é extraordinário e a gente tem visto isso acontecer de várias maneiras. Tanto no online, agora a gente acabou de vir aí de uma cruzada aí evangelística no Nordeste, que foi também promessa do Senhor. Olha aí. Né? Então, a gente tem visto, então eu quero já começar dizendo isso para você. Se você tem promessas de Deus na tua vida, confia, continua caminhando, continua sendo fiel, continua sendo obediente, porque Ele é fiel para cumprir promessa, né? Ele é fiel para cumprir promessa. Eu estou aqui para dizer por experiência própria, né? Um dia isso parecia impossível para mim. Um dia isso parecia inalcançável, mas hoje eu estou vivendo aquilo que o Senhor tem prometido na minha própria vida.
né? Eu sei que Deus fez promessa para muitas pessoas, mas eu preciso falar daquilo que eu estou vivendo. Então eu quero dizer para você que você talvez não esteja vivendo esse tipo de coisa, conflito dentro da tua mente, no teu espírito. Será que vai acontecer? Será que um dia eu vou viver essas promessas de Deus? Eu quero dizer para você, Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria eu não faria, ou falaria e não confirmaria. Ele é fiel para cumprir. E tudo que parecia que era impossível para mim, está acontecendo e muito rápido. Muito É rapidamente. aceleramento de promessas, né? Aceleramento de promessa, pastor. É interessante porque a gente recebe as promessas de Deus, a gente humanamente falando, a gente quer tudo rápido, né? É verdade. Mas quantas promessas aí se cumpriram na tua vida depois de muitos anos? É verdade. Não é verdade? Sim. Tempo de maturação. Maturação. E uma coisa que você falou é muito verdade. Às vezes a gente tá nas situações da vida e a gente fala assim, mas isso aí não vai acontecer mais. Já foi. E é isso que é tremendo, Muito tremendo na palavra que Deus libera, né? Uma coisa que aconteceu comigo, e eu queria compartilhar também com o senhor e com os seguidores do Zaitcast. Enquanto o senhor estava falando isso, me lembrei aqui de algo que o senhor usou, né? Uma profeta para falar comigo numa ministração que nós estávamos ali. Um ambiente de glória muito poderoso, os anjos e tal, tudo ativação. E aí, eu tinha falado uma coisa pra Deus, no meu particular, exatamente sobre isso. Olha aí, que tremendo. Por exemplo, eu tinha falado assim, Senhor, o Senhor tá falando que eu vou viver agora muitas coisas, mas eu acho que eu já tô velho demais pra isso. Falei, Senhor, agora eu vou viajar, vou pra nações, já tô com vou fazer 45 anos. Tá 45? Vou fazer 45 anos. Vou fazer também. Então, mesma idade. Tamo junto. Vou fazer 45 anos, né? Já não sou mais aquele jovem, né? A coluna já não é a mesma, né? A gente não aguenta qualquer coisa. A gente já tem que ter um lugarzinho ali pra sentar, aquela coisa. Assim, mas assim, conversando com Deus, assim, de boa, né? Falei, meu Deus, eu acho que eu já tô muito velho pra isso, pra viajar nações. Já foi, eu devia ter feito isso novo. Pastor, tomei uma pancada de Deus. Tomei uma pancada, mas assim, uma pancada de amor, sabe? Onde eu me senti como Jó, quando faz as perguntas pra Deus, né? Sim. E aí o Senhor falou assim pra mim, eu no chão, sendo ministrado por Deus, pelo Espírito Santo, pelos anjos, e a unção profética vinda, aquele poder de Deus veio sobre mim, e aí Deus tomou a profeta, que eu respeito muito, e ela veio e falou bem no meu ouvido assim, porventura não posso eu acelerar o tempo em seu favor? Eu falo assim, eu te vejo como um relâmpago correndo. Ela é pra cá. Porventura não posso eu acelerar o tempo? Tipo, que eu pensei, né? Eu falei, até eu viver isso, eu vou estar lá com 55 anos, 60? Verdade. Eu vou estar vivendo isso? Não. O que Deus tá fazendo? Acelerando. Muito rápido. E eu estou vivendo isso, né? Eu estou vivendo. É que nem eu tava falando pro senhor aqui um pouquinho antes de começar. Convites que nunca existiam acontecendo no mesmo dia. Verdade. Convites que tá, sei lá, 20 anos na presença de Deus, nunca veio, mas no mesmo dia eu saio de um lugar que foi promessa, na hora que eu entro dentro do carro tem um convite de outro lugar que é promessa. Então a gente tem visto isso. Então eu quero dizer isso pra fortalecer tua fé, ativar a sua fé, acender a chama do Espírito Santo, da sua fé na presença do Senhor, acender a chama do Espírito Santo dentro de você. Que não existe impossíveis pra Deus. Estar aqui hoje do lado do pastor Zaite não era impossível pra mim, né? Mas o Senhor tem feito e eu me olho assim o tempo todo. E falo, Senhor, como que isso vai acontecer? Tem tanta gente melhor que eu, tem tanta gente que sabe mais que eu, mais ungida do que eu. E o Senhor pode, mas o Senhor achou a graça, né? O Senhor achou graça, assim como Ele tem promessa na vida de cada um de nós. E sempre, né? A gente olha assim, eu tava falando aqui com a pastora, com a sua esposa, e ela também tava falando sobre isso, promessas na vida dela, né? E aí também queria usar ela na internet e tal, e ela tava falando sobre assim, mas tem fulana de tal, tem gente famosa, tem Fernanda Brum, tem não sei quem, tem não sei quem, tem não sei quem. Quem sou eu? Na fila do pão. Na fila do pão. Assim como você deve pensar. Não, tem o pastor Zaite, tem pastor tal.
quem sou eu? Mas tem pessoas que esperam que o Senhor reserva para o nosso ministério, pastor. Verdade. Não é? Tem pessoas que estão esperando você se levantar para ser usado por Deus. Tem pessoas que estão esperando o seu ministério ser levantado para ser usado por Deus. Porque a obra de Deus é muito grande. A obra de Deus, pastor, se o senhor tivesse 100 pessoas para trabalhar junto contigo, o senhor não dava conta ainda. Eu acredito assim, ó. Você tá falando uma coisa que é interessante. Deus não depende do nosso ministério, mas ele nos levanta para cumprir algo do ministério. Um propósito. Só que se a gente não cumprir, a gente paga um preço muito caro. Verdade. E Deus levanta outro. Levanta outro. Agora, olha só. Você tava falando, e por Deus, antes eu tava vendo os seus cabelos brancos. Meu aqui. Deus. Aí eu falei, meu Deus, tá igual eu já, né? Aí você começou a falar de aceleramento de promessa. Glória a Deus. Aí eu lembrei de um pastor, que foi meu pastor, ele falando isso aí, que a gente tá falando de aceleração. Glória. E ele falando que Deus um dia falou pra ele que muitas coisas de milagres, maravilhas no ministério dele ia começar a acontecer. E olha que ele já viveu coisas assim tremendas, mas Sim. coisas extraordinárias. Quando os cabelos brancos começassem a saltar do seu cabelo. Aí eu tava olhando assim, eu falei, já tá com o cabelo aqui. Eu olhando o meu também. Mas nós viemos pra combinar hoje, existe um tempo, né? Existe um pastor. tempo. Existe. Você passou 20 anos aí gerando algo também no espiritual. Sim. Não foi da noite pro dia. Não foi. É isso que as pessoas têm que entender. Isso mesmo. Você fala assim, por exemplo, eu fiquei 21 anos esperando o batismo, mas eu só sou batizado há 3. Olha aí, ó. Então, em 3 anos, eu vivi o que eu não vivi em 21. E isso é avivamento. Isso é avivamento. Isso é avivamento. É pegar Pedro ali e Pedro, depois do batismo do Espírito Santo, em Atos 2, ele trazer uma mensagem que ganha 3 mil almas pro Senhor, em que ele cita 30 versículos do Velho Testamento de cabeça. Isso é avivamento. E ganhou 3 mil almas pro Senhor. Cumpriu a promessa que Jesus falou pra ele lá. Pescador de almas. Verdade. Então, assim que o Espírito Santo vem sobre nós, a aceleração vem. E aí tem o tempo de Deus também. E às vezes isso também é importante a gente falar. Mas você sabe que também a gente tá falando de aceleração de promessas e o teu ministério também tá muito ligado a essa questão angelical. Existe um anjo, tá? Ligado a esse fator das promessas. Existe um anjo que também trabalha nisso daí. E isso, glória. com certeza, você pode ter certeza, tem um anjo do Senhor ou anjos, né? Depende. Trabalhando para que essas promessas se cumpram na sua vida. Como na minha vida, como na vida de outras pessoas todos, também. Né? É o tempo do Senhor. Do Senhor. E o Senhor começa a fazer. Tem coisa que é muito nítida, muito tremendo que o Senhor tá falando. Eu espero que você comece a olhar para dentro de você, olhar para as suas orações. Porque Deus gosta dessas coisas de detalhes. Com certeza. Deus gosta de detalhes de peças de quebra-cabeça. O Senhor trouxe aqui um grande amigo meu, pastor Jonatas Lobo. Sim, o Jonatas. É uma bênção de Deus. A gente vai fazer nosso Ragnar. o Ragnar, nosso Ragnar. Ele mandou uma música pro Moisés lá, né? E canta muito. E nórdico lá. Essa ideia figura. Tremendo. E aí, o que aconteceu? Vai estar com a gente. Vai estar também, né? Também falando isso, vamos divulgar aqui. Já. Depois a gente vai divulgar. Dia 30 de abril, 1º, 2 e 3 de maio, nós teremos um retiro. Vai estar com a gente o pastor Luciano Fai, o Jonatas, Caio Aleph, o homem que comanda os... Vai estar o pastor Ariston também. Vai ser tremendo, vai ser bênção. Tremendo demais. E aí o que acontece? Que nem o senhor falou, esse anjo que faz essa aceleração. Eu não tenho dúvida disso. Que enquanto a gente tá... Deus toca, envia lá, toca fulano, toca ciclano. E ele me falou isso. Sim. Ele veio atrás de mim, só que eu não sabia o que estava acontecendo. O pastor Jonatas me mandou uma mensagem. Ele falou assim, pastor, eu queria te fazer um convite. Me permita, não te conheço. O senhor também não me conhece. Eu queria te fazer um convite para fazer uma live. Só que o que estava acontecendo já? Eu estava assistindo ele e eu falei assim, eu reconheço que esse rapaz é um homem de Deus. O Espírito Santo testifica que ele é um homem de Deus. E ele também estava me assistindo, só que a gente não sabia. Ele não sabia que eu estava vendo ele. E ele me mandou uma mensagem no Instagram. Gostaria de te chamar para fazer uma live. Só que ele mandou essa mensagem no Instagram e eu não tinha visto a mensagem. Não vi, ficou lá na mensagem do Instagram. Acontece. Aí, beleza. Aí, à noite, eu fui fazer uma live.
E aí ele aparece lá na live, comentário. Ô, tô aqui, pastor, tal, que bênção, que honra. O senhor tá aqui com a gente? Aí tava conversando, eu falei assim, eu queria te fazer um convite pra você fazer uma live. Só que ele tinha me mandado a mensagem já, e eu não tinha visto. Então, confirmou no meu coração de convidá-lo, ele já tinha me mandado mensagem, só que eu não tinha visto. Quando eu terminei a live, e eu fui ver que ele tinha me mandado mensagem, eu não acreditei. Ou seja, as conexões acontecendo. Sim. E aí depois, quando a gente foi fazer a live, que essa live tá com ele lá até hoje, também estourou uma live muito... Pastor Jonatas e junto comigo no canal dele. Aí ele conta como que foi. Ele falou que um anjo despertou ele na madrugada pra falar, manda mensagem, pastor. Que já tá tudo preparado. E o Jonatas, ele é bem profético, né? Muito profético. Tanto que a gente fez uma live com ele também nessa área. Nessa área. Não, ele é uma bênção. Um querido também, um príncipe. Um querido de Deus, assim. Muito abençoado. Então o Senhor faz essas conexões. E aí quando o Senhor falou isso aí, a gente tem visto exatamente. É como se Deus estivesse falando, né? Ó, tô me apresentando aqui pra você. Então a gente tem visto isso. E eu tenho certeza, povo de Deus, eu não tô aqui pra dizer... inclusive a gente teve lá no Crente Podcast, né? E aí o Rafael fez essa pergunta. Aí ele falou assim, é porque a gente acredita que tem pessoas que Deus escolheu e olhou e viu um brilhinho na cabeça dela e falou assim, esse aqui que eu quero usar. E não é verdade isso. Não é verdade. Isso está disponível para todos nós. Está disponível para todos nós, para todos aqueles que desejam, todos aqueles que querem. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Somos nós que fazemos acepção de Deus. Nós fazemos acepção de Deus, mas Deus não faz acepção de pessoas. Algumas pessoas priorizam Deus de maneira diferente, honram a Deus de maneira diferente, e isso faz diferença. Isso faz diferença, mas o Senhor quer se apresentar a cada um de nós. Só que aconteceu comigo também, pastor. Quando o batismo com o Espírito Santo veio na minha vida, e esse mover todo de cura, de libertação, de anjo e tudo mais aconteceu nesses 3 anos, eu mergulhei também. Eu busquei a Deus como nunca antes. O batismo veio, me marcou e eu me entreguei. E tem um querido nosso, um amigo meu também do Monte, que ele sempre fala assim, ó, quando Deus te deu o batismo, como ele te deu o batismo para muitas pessoas. Como ele te deu o batismo, mas ele também deu para muitas pessoas. Só que quando você recebeu o batismo, você se rasgou para ele. Você se entregou para ele. E Deus se agradou disso. E agora ele também não abre mais mão. Agora ele também não abre mão disso. Agora você não tem mais para onde voltar. Inclusive, estava falando com a pastora sobre isso aí. Ela falou, a gente não tem como voltar mais. Não tem como olhar pra trás. Pra onde eu irei? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, né? É verdade. Não tem mais como a gente voltar pra trás. É como eu gosto de falar, né, também. Aquela palavra de Jesus, que quando ele tá andando sobre as águas e os discípulos estão no meio do mar, vivendo a tempestade, eles já estão no meio do mar. Não tem problema. Não tá mais no começo do mar. Não compensa mais. Ou você tem o mesmo tanto de caminho pra ir pra frente ou pra ir pra trás. Compensa voltar? Já não compensa mais voltar. E eu costumo dizer, né? A gente não presta mais pro mundo, pastor. Verdade. A gente não serve mais pro mundo. Não dá. Você sabe... Não tem mais encaixe. Não tem encaixe, você sabe. Você põe, o diabo quer te derrubar e tudo, mas você sabe que não tem mais jeito. Você sabe que o demônio tá ali, você sabe que o demônio vai colocar doença não sei aonde, você sabe que ele vai mexer nas suas finanças, você sabe que vai trazer um monte de maldição pra tua vida, não tem mais como. É Jesus até o fim. E aí eu falei pra ele lá, né? Até assustou. Falei assim, eu não acredito em Deus. Aí ele tomou um susto, Rafael. Hã? Falei, não acredito mais em Deus. Eu falei, como assim, pastor? Não acredito em Deus? Agora você me assustou. Eu falei, eu tenho certeza, querido, eu não preciso mais acreditar nele. Eu tenho certeza, não tem mais que acreditar, é outra conversa. Se eu falar assim, você acredita que tem alguma coisa aqui atrás de você, pode ser que sim, pode ser que não. Eu não preciso mais acreditar. Eu até queria compartilhar aqui um versículo. A gente tem a convicção do que a gente tá vivendo. A gente ouve Deus, a gente sente Deus, a gente vê Deus curando, a gente vê Deus libertando, a gente vê os demônios saindo, a gente vê as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida, Deus prometeu, você tá vendo cumprindo. Você ouve o Senhor, você tem confirmações de Deus te usando, é de Deus o que você tá falando, tô vivendo, fui curado, milagre, não sei o quê. Como que eu vou falar se eu acredito em Deus? Eu tenho certeza, querido, eu tenho certeza. E aí o apóstolo Paulo diz isso, né? Em Romanos 8:38.
estou certo. Paulo diz, estou certo. Repete aí qual é o capítulo. No Romanos 8:38. Ó, olha aí, ó. Porque estou certo Esse texto é tremendo. de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu tenho certeza, ele está dizendo assim, eu tenho certeza. E não tem nada que pode me afastar disso. Nenhum problema, nenhuma dificuldade, nem desviar, nem enfermidade, nem demônio se levantando. Ele está dizendo, nem principado, nem potestade, nada, nem guerra, nada pode me afastar desse amor mais. Porque é o que nós temos provado. E é esse nível, povo de Deus, que está disponível para todos nós. Nós estamos aqui, o pastor Zaid está aqui, nós estamos aqui para dizer para você, nós não somos os privilegiados, os queridinhos de Deus, que ele olhou para mim. Não. Isso está disponível para todos nós. Eu fico arrepiado para dizer isso, porque o Senhor quer levantar a nova geração para o fim dos tempos, para o arrebatamento da igreja. O pastor Zaid fala isso direto. Estamos caminhando para o tempo do fim. Não dá mais pra gente acredito, não acredito, é Deus, não é Deus, vou pra igreja, paro de ir pra igreja, sinto, não sinto. Hoje eu acredito no milagre, amanhã eu não acredito mais. Hoje eu sou liberto, amanhã eu não sou mais liberto. Não dá mais tempo, povo de Deus. Nós não temos mais tempo para isso. Nós precisamos ter encontro com Deus que mude a nossa vida. Nós precisamos ter encontro com Deus, que nós sejamos inabaláveis em fé. Verdade. Que não tem mais nada que te desestruture mais. Verdade. Não tem mais nada que te balance mais. Você vai falar assim, as pessoas dizem, de teologia, não sei o quê. Irmão, será que anjo existe? Será que existe batismo com o Espírito Santo mesmo? Tem gente que não acredita. Verdade. Será que é pra todos? Não é pra todos? Não sei o quê. Meu irmão, sabe o que vai te fazer ter certeza? É a tua experiência com Deus, querido. O que o senhor viveu com Deus, ninguém tira do Senhor. Com certeza. Né? Uma coisa é a gente vir aqui e eu tenho a teologia tal, tenho o calvinismo, tenho o arminianismo, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, é uma conversa. Verdade. Agora, quem que vai dizer pro senhor que o senhor não foi curado, como o senhor falou pra mim? Quem que vai dizer que cura não existe? Quando você viver a tua experiência com Deus, cheguei a pensar que o batismo com o Espírito Santo não era pra mim. Mas hoje eu posso te falar sem medo de errar, por todos os lugares que nós vamos. O batismo com o Espírito Santo é para todos. E se nós tivermos tempo para ministrar, o pastor Zaid sabe disso, não vai sair um sem ser batizado. Porque é para todos os que acreditarem e todos os que quiserem. E eu não tenho medo de errar. A cura é a mesma coisa, experiência com Deus é a mesma coisa, ministério com anjos é a mesma coisa, promessas de Deus é a mesma coisa. Então, se levante para viver experiências com Deus e seja cheio do Espírito Santo, porque virá um tempo em que o Senhor quer que a igreja seja cheia do Espírito Santo para o tempo do fim. Aleluia. Eu anotei aqui, enquanto você estava falando aí, achei interessante, experiência com Deus é a nossa impressão digital, espiritual e ministerial. Aleluia, é verdade. Porque a impressão é algo único, né? Único. Só você tem. Só você teve. Ninguém, como você disse, ninguém substitui aquilo que você um dia experimentou da parte de Deus. É verdade. E até nisso, né? As pessoas precisam ter uma experiência com Deus. A gente estava falando isso. A importância da experiência pessoal. Sim. E como que você pensa sobre isso? Hoje falta, acho que as pessoas precisam de ter uma experiência, não só de batismo. O grande problema hoje é que as pessoas estão ainda na primeira fase. Exatamente. Não sai Muito disso, bom. né? As pessoas, pertinente. as pessoas estão ainda buscando o que já era pra Nascendo, ter, né? o leitinho. O leitinho. Exatamente. E quando a gente fala dessa experiência, como que você vê isso? Como você tem discernido isso no espiritual? Então, eu acredito que é pra isso que Deus tem nos levantado, pastor. Porque Pra despertar. pra despertar as pessoas que acreditam que nem o leitinho é pra elas. E tem bastante, hein? Ainda a gente tá falando sobre isso, ainda tem muitas pessoas. A gente veio aqui, fez um programa aqui no Zaidcast sobre o batismo com o Espírito Santo. Ainda tem muitas pessoas que me procuram buscando o batismo, tentando nascer. Porque tá 20 anos, 15 anos, 30 anos na igreja e não conseguiram romper nessa questão básica por causa desse entendimento, que é um entendimento errado, né? Um entendimento que faz a acepção de pessoal, o batismo é pra você, mas pra você não. Esse daqui merece receber, esse aqui não merece. Que é o que
É o que é ensinado, né? Nas igrejas. Ó, é óbvio, Tipo, ninguém falou meio isso, que mas... meritocracia, né? É, meritocracia. Que subentende-se isso, é o que eu entendia também quando eu passava. Falei, poxa, se eu tenho aqui um jovem que chegou há 2 anos, recebeu. A irmãzinha ali que chegou há 4 anos, recebeu. O outro irmão ali que chegou há 6 anos, recebeu. Eu tô aqui há 15 anos, não recebi. 20 anos, não recebi. O que eu entendo? Deus escolheu eles e não escolheu eu. A mim. Deus presenteou eles e não tem esse presente pra mim. Mas eu não tive essa instrução. Então o Senhor tem nos levantado. Por quê? Porque tudo vai depender. Obviamente, eu lia a Bíblia também, eu falava em Atos 2. Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo para poder nos usar. Ele quer isso. E é isso que não entrava na minha cabeça. Só que, muitas vezes, a igreja queria colocar outras coisas como desculpa para o não avivamento. Então, assim, não deve ser pra você. Ainda não é o tempo. Entende? Eu não tenho isso pra Deus todo tá mundo, te né? lapidando, né? Verdade. Então, não era bem isso. Agora, o que é, na verdade? A falta do conhecimento, assim como as curas, que é a falta do poder de Deus dentro da igreja. E aí pode entrar tudo, a libertação, as curas, o batismo. Então a gente percebe muito essa falta ainda até hoje, e é para isso que o Senhor tem nos levantado, pra gente chegar num lugar e falar assim, olha, tava aqui o tempo todo, vocês só não sabiam. Estava aqui o acesso. Aí a gente vem, ministra, ensina, tá aqui, ó, pra vocês. Deixa a chama lá e vai embora. Né, como aconteceu com a gente nessa viagem que a gente foi lá pro Nordeste agora, que também foi um cumprimento de promessa do Senhor, profético. Inclusive foi o Ariston, um dos que foram usados, o próprio Ariston, num programa. Ele falou, eu te vejo numa terra do Nordeste, seca. E aí do lado da casa do pastor tinha um terreno de terra seca. Lá eu falei, é aqui, do lado da casa do pastor, onde a gente ficou. E aí a gente viveu isso lá, né? Uma igreja que não tinha essa vivência do poder de Deus, e a gente ficou cismado até, falei, poxa, como que eu vou uma igreja grande, de 300 pessoas, né, igreja relativamente grande, e assim, como que eu vou fazer pra colocar isso na cabeça das pessoas e entender tudo isso muito rápido? E aí você vê que realmente aconteceu, estabeleceu ali um foco de avivamento. Eu conto ali, nessa cruzada, pastor, foi mais de 200 pessoas curadas. Olha só. Mais de 200 pessoas curadas e batizadas com o Espírito Santo. Foram 2 noites que a gente buscou o batismo, uma noite em cada igreja. Deve ter tido umas 40, 45 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Aí tinha tudo, obreiros, né, pessoas que estavam trabalhando para Jesus há muito tempo. Então, o que acontece? O que a gente entende? Deus não queria batizar elas? Deus não queria fazer? Ou faltava não só o conhecimento, mas a ousadia? Né, o conhecimento junto com a ousadia. E aí que eu falo. Jesus disse, né, em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as escrituras e o poder de Deus. São 2 coisas. Jesus está dizendo assim, ó, tem 2 erros aqui. Algumas pessoas só conhecem o poder, mas não conhecem as escrituras para pautar o poder e para dar norte naquele poder que eles estão recebendo. Né? Porque só poder sem a palavra, eu vou criar doutrina louca. É verdade. Heresia, coisas da minha cabeça. E a sua palavra sem poder, eu viro um religioso seco. Verdade. Então, Crente cabeção. Cabeção, crentossauro. Crentossauro. Aprendi com o pastor Zaid, crentossauro. Então, o que o Senhor quer de nós? Que a gente aprenda a ter o equilíbrio. Aprenda a ter o equilíbrio. Que é entender a palavra junto com o poder de Deus. Que essa foi a oração de Pedro, no capítulo 4 de Atos. Quando ele tá preso lá, eles estão presos, eles apanham lá dos sacerdotes. E aí eles falam, vocês não pregam mais o nome desse Jesus aí não, hein? Então vocês vão morrer. E aí Pedro sai com os discípulos pulando, cantando, uhul! Fomos dignos de receber açoites por causa do nome do Senhor. E ele vai lá, junto o povo... Chega lá junto, gente, a gente apanhou. Por causa do nome de Jesus, é difícil o povo se alegrar hoje por apanhar, né? E aí eles começam a orar. E eles começam a orar e diz a palavra que o Espírito Santo encheu aquele lugar, o lugar tremeu. E aí a oração de Pedro era a seguinte: Senhor,
concede aos teus servos que preguem a tua palavra com ousadia e intrepidez, enquanto o Senhor estende as mãos para operar os teus sinais. Tem gente hoje que fala, não precisa de sinais, não precisa de milagre, não precisa nada, só a palavra. Pois os discípulos não pensavam assim. Os discípulos diziam, Senhor, concede aos teus servos que preguem a palavra, Escritura, com ousadia e intrepidez, enquanto o Senhor estende as mãos para operar os teus sinais. O que Pedro está dizendo? Eu preciso da pregação, eu preciso da palavra, eu preciso do conhecimento, mas nós precisamos que os sinais apareçam. Nós também precisamos, Senhor, que o Senhor estende as mãos para que cadeirantes se levantem, muletas sejam levantadas, cegos enxerguem, surdos ouçam. Nós precisamos dos sinais, Senhor. E aonde está essa oração hoje? Aonde está essa oração hoje? Ainda falta muito isso, é por isso que o Senhor tem nos levantado vocês que estão ouvindo, porque esse povo também que ouve é um povo que acredita nisso, um povo que segue o Senhor, um povo que me segue, né? É um povo que acredita, que tem fome, que tem sede e que também está espalhando isso. Mas acredite, é para você também, em nome de Jesus. E voltando aqui nessa parte da viagem para Fortaleza, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, porque você tinha uma resistência. Né? E depois eu vou entrar nessa parte das experiências de Fortaleza. Você tinha uma resistência muito grande em entrar num avião. Com certeza. Tanto que teve até pessoas que aí falou, o pastor não vem aqui porque não anda de avião. Como que foi isso? Olha só, a gente tá falando de um homem de Deus, que Deus tem usado, mas precisou passar por um rompimento. Como que foi isso? Exatamente. Olha, assim como, né, a minha vida inteira, eu disse, as pessoas que me conhecem mais próximas, né, tem água aqui, então. A minha vida inteira eu disse que eu não entraria dentro do avião. Então, todo mundo que me conhece de perto já sabe, Luciano, não viaja de avião. Acabou. Então, teve viagens de família, viagem que foi a família inteira, minha esposa foi, meus filhos foram, meus pais foram, e eu não fui porque eu não entrava no avião. E era muito longe pra ir de carro. Eu falei, não vou de carro sozinho, e eu também não vou de avião. E aí eles foram. Teve coisas da empresa que eu perdi, reuniões, conferências de empresa, e o pessoal da empresa falou, não, mas é só você pegar um avião, rapaz, 2 horas você tá aqui, 3 horas você tá aqui. Eu falei, não entro no avião, nem se você me pagar tudo. Você me paga a passagem, me paga tudo, me dá 10 mil reais, eu não entro dentro do avião. Então, o tempo inteiro, a vida inteira eu falei isso, né? E aí eu fui vendo, foi passando o tempo, chegou esse tempo de avivamento na minha vida, e o Senhor começou a falar, vou te levar para as nações, vou te levar para não sei onde, inclusive usou a tua vida também, não sei se o senhor lembra disso. Não. Não lembra? Não lembro. Nessa última live que a gente fez, o senhor falou de algumas nações. Na live. Na live. Ah, tá. Foi até a hora que apagou a... Sim. O senhor falou Japão. O senhor falou Estados Unidos. Lembrei. Se eu não me engano, França. E muitos desses países eu já ouvi vários homens de Deus. Então, Deus começou a falar comigo que eu ia viajar as nações e tal. E eu fui enrolando esse negócio aí. Fui, amém, amém, amém. Sabe, amém, tá bom, tudo bem. Não sei como vou, sei lá, se vou de barco. E foi passando o tempo. Até um dia, pastor, que eu ia nos lugares, eu ia dentro do monte, meio do mato. Ninguém me conhecia, tava lá de touca, de jaqueta. As pessoas não me conheciam, sabia direito nada da minha vida, das promessas de Deus. Deus pegava um profeta lá e falava assim, já tirou o passaporte? Eu falei, meu Deus, como que esse homem vai falar de passaporte dentro, no meio do mato? Sem me conhecer. E foi indo pros lugares e confirmando. Chegou um dia que Deus tomou uma profeta, num outro dia no monte, que ela falou tão forte comigo, mas foi tão assim, confrontador, que eu temi aquele dia. Falou, é pra tirar imediatamente, já passou da hora. Eita. E aí eu fui, eu temi. Aí aquele dia eu falei, não, já era, agora eu vou mesmo, vou atrás disso aí. E aí eu fui atrás e tirei o passaporte tá lá. Todo dia que eu faço live eu mostro ele lá. Falei, Senhor, o dia que eu tirei o passaporte fiz assim, ó. Senhor, o Senhor sabe que por mim eu nunca tiraria isso aqui na minha vida. Podia me dar a viagem que vocês quisessem, pra Caribe, pra onde for, eu não ia nem de graça. Não queria nunca isso pra mim. E Deus conhecia meu coração. E eu tirei o passaporte, apontei pro céu, falei, Senhor, tá aqui, ó. Se depender de mim, não vai ser usado nunca. Eu só uso isso aqui se for pra fazer a tua obra. E tá lá. E eu fiquei com isso no meu coração. Então foi passando o tempo.
E aí, um belo dia, eu fui vendo que o Senhor falando e eu dizendo que não andaria no avião, é como se eu estivesse dizendo assim, Senhor, eu não quero suas promessas. Eu falei, meu Deus, eu tô bloqueando as palavras de Deus, né? E aí, tava lá um dia e um pastor ouviu um podcast meu. E ele ouviu falando sobre isso, exatamente sobre isso, sobre o avião. E aí ele pegou, me chamou tal, e eu nunca vi um homem fechar uma agenda tão rápido. Eu orei ao Senhor, o Senhor confirmou pra mim a data. Aí ele falou, Fortaleza. E aí o Senhor confirmou pra mim a data e a pessoa falou, não, é um homem de Deus, pode ir. E aí eu, assim, sabe aquela espontaneidade profética, quando você fala e obedece, pronto. Pastor, eu tava na hora do almoço, antes de terminar o almoço, ele já tinha comprado a passagem. E de volta, tudo fechado, tudo. Eu falei, meu Deus, agora não tem como voltar. Pra onde eu irei? Aí eu falei, agora acabou. Como voltar. É isso aí. Só tenho você. Não tem como voltar. E aí eu fiz até um vídeo na hora que eu tava na... E eu acredito, né, que é um rompimento do Senhor. Na hora que eu tava na frente ali, aí temi, pastor. Na hora que eu olhei ali aquele vidro, o avião lá fora, aquele túnelzinho pra entrar, eu peguei e fiz um vídeo assim, tá até no meu Instagram esse vídeo, se você quiser ver e dar risada, você vai lá. Aí eu fiz o vídeo assim, falei, gente, quem conhece a minha vida, esse é um sinal que Deus existe. Isso é um sinal que Deus... Pra eu estar nesse lugar, prestes a entrar naquele bicho ali, é porque Deus existe e Deus cumpre promessa, porque eu não entraria de jeito nenhum num negócio desse. Não entraria. Aí... Foi uma bênção, né? Aí o Senhor foi falando, a gente teve um ambiente profético em que Deus falou que um anjo seguraria a asa do avião. E aí um rapaz teve uma visão de um anjo na ponta do avião. E eu te falo, depois vocês olham lá no meu Instagram. Pastor, eu sentei exatamente no lugar onde eu via a mesma asa, era a asa direita do avião. A visão era da asa direita, pois eu sentei do lado da asa direita, na janela, sem ter escolhido poltrona, foi tudo pastor lá, tudo aleatório. Pois eu fui e voltei, pastor, diante do Senhor. Vocês podem olhar, eu tenho a foto da ida e da volta. Eu fui e voltei na mesma poltrona, número 25. A mesma poltrona, 25 na ida, 25 na volta, é a mesma poltrona do lado da asa direita, as duas janelas. As duas na janela, na ida e na volta. Sem ter escolhido. E mais, eu não sabia como é que era, nunca tinha andado, né? É mó barato, né? Você não sabe nada, pra passar vergonha, não sabe como é que faz nada. Um velho barbado já, sem saber direito. E eu sentei, o pessoal tudo cheio e as minhas poltronas tudo vazia. Pra eu poder orar, chorar. E eu acabei chorar, gemer. Ai, Jesus! Aí tipo, o pessoal de boa, tem gente já colocou os fones capotando e eu só... Me falei, Senhor, pedi perdão por todos os meus pecados. Fiz a reconciliação com todo mundo. E foi extraordinário. E eu fui vendo ali naquele momento, né? O cumprimento da promessa do Senhor. Eu falei, Senhor, tu és fiel. E depois foi passando, a gente começa a sentir aquela parte gostosa, né? De você ver aquela altura, né? As nuvens embaixo, aquela coisa que o céu cria, né? De Deus, assim, né? Aquelas nuvens de algodão, assim. Você fala, meu Deus, é extraordinário as coisas de Deus. E eu comecei a escrever sobre as promessas do Senhor e ali com o meu tablet. E no final, até dormi. Oi, é bom, hein? Até dormi, eu falei, não, é demais. Eu ter dormido no avião é muito céu mesmo. Muito céu mesmo. Foi muito aí forte, eu não consigo. É difícil dormir no avião. Então. Eu sou ruim pra dormir de tudo, mas dormir no avião. Na hora que a gente for pra um evento internacional, que é tipo... Mais de 10 horas. 10 horas. Foi. Eu já falei, Jesus, já vai comigo, eu preciso dormir. Dá graça. Porque vai na estreitinho, assim, é ereto. Não tem tanta posição, né? Então, até nisso Deus foi bom comigo. Na ida, eu fiquei... Eu na janela, uma poltrona vazia e uma moça do outro lado. Aí foi tranquilão. Na volta, o avião lotado. Eu cheguei até a filmar. Todas as poltronas com 3. Só eu sozinho. Eu sozinho na janela e as 2 poltronas vazias. Falei, o Senhor, sabe o que o Senhor tá falando assim? Filho, vou te dar de presente essa. Pra você não ficar tão... Né? Então foi extraordinário. Então a gente viu isso tudo acontecendo e foi cuidados de Deus em todos os sentidos. E você disse que nessa viagem, Fortaleza aí, né, teve
40 aí pessoas, no mínimo aí, que foram batizadas no Espírito Santo. Você falou a média de quantas pessoas curadas? Por mais de 200. Mais de 200. Mais de 200 pessoas. Tem 2 casos aí que você poderia citar, que aconteceram lá, que você falou, nossa, pastor, teve um caso assim, teve uma situação. Até pro pessoal entender também, sim, ver, sim, né? Tem. É importante também. Teve uma situação que foi bem interessante, que... Só uma pergunta, você anota essas coisas? Algumas eu anoto, outras não. Eu tô falando anotar, aqui que né? você tá falando, Deus tá me dando discernimento que eu não anoto também. E às vezes a gente acaba perdendo, esquecendo. Porque é legal anotar isso, até pra gente contar, né, como testemunho. Precisa. Então, e tem coisas que você, por exemplo, já não anotei, tem coisas que a gente já não lembra mais. Tem coisas que marcam, né? E algumas coisas marcam, outras coisas a gente acaba passando e esquecendo. E é importante mesmo marcar, é muito importante. Vamos fazer isso. Por exemplo, teve uma situação, eu achei extremamente bonito, um senhor, no primeiro dia, eram 3 dias numa igreja, no primeiro dia, ele começou a ver o mover, o Senhor operando, milagres, pô, chorando, tal, aquela coisa. E aí ele veio e me cutucou, falou assim, pastor, dá pro senhor orar, minha esposa tá internada no hospital. Era um senhor de idade, mais de 70 anos. A minha esposa tá internada. Falei, dá aqui sua mão, vamos orar. Aí eu orei por ele ali. Passou. Foi no outro dia, outras pessoas. Pastor, a igreja, as cadeiras pra fora. Eita. As cadeiras na calçada. Assim que é gostoso. A igreja lotada e as cadeiras na calçada. O povo sedento, deu o povo friozinho faminto. na barriga? Se deu muito. Que o pessoal muito acha friozinho. que Deus usa a gente, que não dá. Não, que assim, a gente é dependente do Senhor. Misericórdia. Eu chorei. Pedi graça de Deus. Eu tenho certeza que uma das atmosferas eu rompi nas lágrimas. Eu imagino. Porque eu tava muito cansado. Porque, igual eu faço seminário aqui todo mês. Todo mês eu falo, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim. Me ajuda. Me ajuda. O que o Senhor vai fazer? A gente é ser humano, né? Com certeza. Nós somos totalmente dependentes dele. Aí o que aconteceu? No segundo dia, senti o toquezinho no meu ombro e falou assim, a minha esposa tá aqui. Aí eu, oxe, a mulher não tava internada no hospital? Aí daqui a pouco, ele falou assim, ó, ela tá com tanta fé que ela assinou, o médico não liberou ela, o médico, ela pediu ela assinou lá o termo de responsabilidade que ela queria sair do hospital pra poder ir pro culto no segundo dia. O que aconteceu? Nós fizemos a ministração, ela recebeu uma confirmação do Senhor ali, um sinal sobrenatural, né? De que ela receberia um presente aquele dia. E aí ela veio pra frente, quando eu orei por ela, ela foi curada no segundo dia. Olha aí. Milagre, chorando, tudo, uma glória de Deus. Eu falei, meu Deus, que extraordinário. Então aí foi o segundo dia. Quando foi no terceiro dia, o último dia, ela tava lá de novo. Só que no terceiro dia era o quê? Avivamento, batismo pro Espírito Santo. 72 anos. Olha eu tenho esse vídeo lá. A senhora idosa. 72 anos, a irmã foi batizada com o Espírito Santo, orando em línguas, tomada numa língua tão linda. Falei, meu Deus, que lindo. Primeiro dia internado no hospital, segundo dia curado, terceiro dia batizado com o Espírito Santo. Foi extraordinário. E eu falei, na hora que ela foi batizada, eu chorei de alegria. Eu falei, meu Deus, quantos anos na presença de Deus. Quantos anos na presença de Deus. E chegar e Deus fazer esse mover todo. E aí, teve um vereador batizado com o Espírito Santo. Opa, olha que glória, hein? Coisa linda, coisa linda. Tava lá e tal com a gente. Falei, meu Deus, será que o Senhor vai batizar esse moço? Foi batizado com o Espírito Santo. Então, tem algumas coisas que nos marcam assim, né? Foi extraordinário. Isso foi na primeira igreja que nós fomos em Russas. Russas, uma cidade até que grandezinha, assim, na primeira parte do interior. A umas 2h30 mais ou menos de Fortaleza. 2h30 de Fortaleza. O pastor ganha tanto presente. Meu Deus do céu. Pessoal muito abençoador, sabe? Muitos presentes. Aí você sabe como é que é as malas de avião, né? Você vem com as malas certinhas, né? Porque tem o piso e tal. Ganhei tanto presente, falei, eu não tenho como levar. Não tenho como levar isso aí. Não dá, não cabe na minha mala. Sabe o que eles fizeram? Eu fui ministrar na outra igreja. Quando eu voltei, eles compraram outra mala desse tamanho assim pra mim. Eita glória. Encheram a mala de coisa. Trouxe 20 quilos de presente.
Eita. Doce de caju, doce de leite, queijo, manteiga da terra lá, aquelas coisas todas. Roupa, perfume, toalha, lençol, bíblia, um monte de coisa. 20 quilos. Pagaram a mais lá pra poder trazer a bagagem, né? A mais. Fui muito abençoado lá. Então, assim, nós entregamos muito. Mas recebemos muito também. Fomos muito abençoados. E aí, chegou no último dia, o pastor, né? Era um pouco mais resistente, assim. Diferente, né? O estilo, né? Ele não falava pra mim, assim, que ele tinha abertura pra isso. Então, eu sentia isso. Que por isso que eu percebi na ministração, eu já tava cansado dos primeiros 3 dias. Quando eu fui pra outra igreja, eu falei, Senhor, eu tô acabado. Tô sem voz, a garganta não tem mais. Eu vou começar todo o processo de novo numa igreja que não me conhece direito, não entende os mistérios. Né? Eu falei, meu Deus, me ajuda. Aí eu quebrei nas lágrimas. Pastor, chorei. Falei, Senhor, eu tô com saudade da minha família. Tô sem meus filhos aqui. Já tô 5 dias nesse lugar. Meu Deus, eu vou pegar tudo do zero. Tem misericórdia de mim. O que você falou? Pastor, o céu abriu. Sem esforço. E começou tal. Quando chegou no último dia, uma das irmãzinhas lá que tava na cozinha falou, pastor, quando o senhor voltar aqui de novo? Aí eu falei, pastor da igreja, ela tá falando que eu vou voltar de novo. Mas o pastor não falou pra mim que eu vou voltar, acho que eu vou voltar mais não. Aí o pastor falou assim, moço, tu só vai embora porque o senhor tem uns pequenininhos lá na sua casa, lá tem a sua esposa esperando, senão você não vai embora não. Então, pra quem a gente sentiu uma resistência, depois conquistou o coração, né? Isso é a graça de Deus. Então, eu fiquei muito feliz por ter todo esse tipo de... Eu tive uma experiência lá também, que eu acho que é legal falar, de maldição hereditária. Você acredita em maldição hereditária? Tem gente que não acredita, né? Tem gente que não acredita. Eu tive essa experiência, foi muito... Foi na cara, assim, sabe? Uma coisa que talvez acho que nem o pessoal lá acreditava. Uhum. E aconteceu na prática. A igreja não acredita, Não acredita. Não acredita. Pastor, foi muito nítido. Foi, assim, na prática. Chegou pra mim, já tinha acabado o culto, né? Já tinha ministrado aquela coisa, e já cansado. E aí chegou o pessoal pra orar no final. Aí a mãe trouxe um filho. Um menino, um adolescente, acho que uns 12 anos, 13 anos mais ou menos. Pré-adolescente, né? E aí, falou, esse menino tá com uma enxaqueca de anos. Nós já fizemos todos os exames, o médico já revirou esse menino de todos os exames, ressonância, tomografia, tudo. Ele falou, não acha nada. O médico fala que ele não tem nada. E a gente não sabe mais o que fazer. Aí, falei, amém. Vamos orar. Aí ela colocou ele na minha frente, ela tava uns 3 metros pra trás, assim. A mãe. Na hora que eu comecei a orar, o Senhor falou pra mim, maldição hereditária. Pastor, quando eu só falei maldição hereditária. Na hora que eu falei maldição hereditária, a mulher apagou na hora. Eu tava com o menino aqui, 3 metros pra trás. A mãe, com óculos, tudo. Quase que ela cai, se arrebenta no chão. Os obreiros correram e pegaram ela já quase caindo. Quando eu só falei a palavra maldição hereditária, ela apagou no chão. No final da história, ela também tinha o mesmo problema, só que ela só trouxe o filho pra mim, ela não falou pra mim. Quando eu confrontei aquele espírito, o menino foi curado e ela também já levantou, já curados os dois. Então, isso ficou nítido pra todo mundo, que era algo que já estava sobre a família, que já vinha sobre a mãe, que chegou na vida do filho, que era completamente espiritual, porque ela não achava. E quando a gente citou, e o menino foi curado instantaneamente. Então, foi uma aula ali pra mim e pra todo mundo, o quanto que a maldição hereditária ela é real, né? As heranças, tem gente que não acredita, né? Não acredita. Infelizmente. Então, aí tem que me explicar como é que aconteceu isso, quem não acredita. Como que a mãe apagou sozinha, ninguém empurrou ela caiu sozinha, só de falar a palavra, e o menino foi curado sem nem precisar orar mais, porque já tinha sido curado. E a mãe também, que a mãe também tava com dores, só que ela não falou, trouxe só o filho. Entendi. Então foi muito claro, assim, um tipo de ministração. E se você fica ali buscando outras coisas, nunca ia ser resolvido, porque era completamente espiritual, era uma maldição que tava na vida da família. Sim. E aí a gente fala, né, que as maldições, né, o processo de libertação, muitas vezes ele só acontece quando o mal é revelado, é conhecido.
Então tava ali escondido, ninguém tinha confrontado. Quando ele foi revelado, ele perdeu as forças. E aí o milagre aconteceu. Então esses daí são os famosos espíritos de enfermidade, né? Infelizmente, isso é uma realidade, só que muitos não entendem, outros não acreditam. Né? E aí é onde que a pessoa é assolada na igreja, né? Exatamente. E outra coisa, você via que era uma irmã, aquelas vestes de irmã, antiga, sabe? Você já sabe que as doc. As doquinhas que você já vê que a pessoa já tem uma caminhada com o Senhor. E isso que corta o coração, pastor. Não é que a gente quer, o pastor quer achar que ele é alguma coisa, irmão, não é. É você olhar e falar, puxa vida, qual que é a coisa mais preciosa que nós temos? O tempo. Verdade. Aí você passar 15 anos doente. Complicado, né? Meu Deus, na igreja. Sendo que o poder de Deus estava disponível, a palavra estava disponível. Porque nós não temos conhecimento, porque nós não pagamos o preço, porque nós não buscamos. É triste. É triste. É triste. Uma coisa, sei lá, pessoal, mas quando você vê décadas. Teve uma irmã que foi curada lá. Foi ministração com anjos, tá? Ministração com anjos tem ficado muito forte. Tem ficado assustadora pra mim. Até eu me assusto com o que tem acontecido. E aí, essa irmã, ela caiu sozinha, não toquei ela. Eu tava em cima do altar. Ela caiu e os anjos começaram a operar ela. Só que aí o povo não entendia o que era e começaram a ver os movimentos que ela fazia. Ela tava apagada. Começaram a ver os movimentos que ela fazia e o povo não acreditava. Eu falei, esses movimentos aí não é dela, não. Vocês são anjos que estão fazendo. Mas o povo não acredita, né? Não tem entendimento. Não, aí tal, esse cara tá viajando. E deixei lá, e fui orando, fui passando por outras pessoas e tal. Teve tudo lá. Teve coração, rim, pedra na vesícula, pedras nos rins, outras pessoas sendo curadas. Eu tava do outro lado do altar, daqui a pouco aquela mulher começou a berrar. A mulher levantou do chão, começou a berrar, mas berrar que o grito dela era mais alto que a banda de louvor. Eita. A igreja toda cantando junto e o grito da mulher. Sabe aquele grito que assusta? Aí eu fui lá correndo pra ver o que era. Era felicidade. A mulher começou, eu não acredito que eu não tô sentindo mais dor. Aí eu falei, o que foi, irmã? Eu tinha dor no meu corpo inteiro. Artrite, as três ela tinha. As três famosas. Artrite, artrose e fibromialgia. Eita. As três. Ela falou assim, eu falei, há quanto tempo a senhora tem isso? Ela falou, há 15 anos. Não tinha paz pra dormir uma noite. Todas as noites sentindo dor. Eu não acredito que eu não tô sentindo. Ela falando e me emocionava de novo e berrava outra vez. Desesperado de alegria, assim, sabe? Aquela coisa espontânea da pessoa que não tem nem vergonha de gritar. Aquele desespero de alma, de gratidão a Deus. Eu não acredito, meu Deus, o Senhor me curou, meu Deus. Eu não acredito que eu não tô sentindo dor, Jesus. Eu não tô... Fazia, mexia de novo, abaixava, virava de novo. Que é o corpo inteiro da mulher. Foi mexido pelos anjos. Então eu falo, Senhor, isso não tem preço. É verdade. Isso não tem preço. Não tem preço. O que a pessoa viveu isso, não tem preço. E aí você vê a gratidão das pessoas. Então isso é extraordinário, pastor. Teve cura aqui por revelação de coração também? Então, revelação do coração. Teve uma irmã que a gente tava orando, mas essa daí não foi lá não. Foi em outro lugar. Ah, foi em outro lugar. E a gente tava orando por ela. E aí o Senhor me colocou nos meus lábios coração. Aí eu falei, mas essa moça é nova. Era uma moça nova, 20 e poucos aninhos. Eu falei, não é possível que essa mulher tem problema de coração. Eu falei, falo, não falo. Eu falei, quem tem problema de coração? Ela, minha mãe. Minha mãe tem problema de coração, inclusive ela tá esperando por uma cirurgia. E aí eu falei, o senhor tá visitando ela agora, pode ir lá falar pra ela que o senhor tá visitando ela agora, o senhor tá curando. Aí ela caiu em lágrimas assim, porque ela, na hora, né, eu não sabia o que era, mas ela sabia o que era. Na hora que eu falei coração, ela já começou a chorar, mas eu não sabia o que era. Ela falou que era a mãe dela. E aí a gente viveu ali a ministração e foi muito poderoso, né, foi muito extraordinário. E aí, quando a gente faz essa ministração de batismo também, muitos obreiros lá. Pessoas obreiros, pessoas resistentes. A glória de Deus foi tão forte
que você via, você sabe quem tá resistente. É verdade, Você sabe. com certeza. Você tá ministrando, você sabe quem tá do teu lado e quem não tá. Eu não vou bom, falar o nome tão aqui, bom que senão que vão até pegar. se esconde. Eu vou até não vou falar quem é, mas assim. Você sabe quem tava mais resistente. Pastor, não ficou ninguém. Pastor, não ficou ninguém. Na hora que eu vi a cena, falei, meu Deus, eu não acredito que eu tô vendo isso aqui nessa igreja. Foi assim, os obreiros começaram a cair assim, ó, puf, 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 que não tinha ninguém pra segurar. Era os obreiros quem que ia segurar? Era os obreiros que tava caindo. Unção da alegria, Vinho novo. vinho novo. Pessoas que estavam resistentes, falaram, não, essa daqui não. Aí tomada de unção, da alegria, armas espirituais, capas espirituais, dons espirituais, visões, cirurgias. Foi muito extraordinário. Então eu fiquei muito feliz. Aí o que aconteceu? Isso foi. Quando foi na. Tava na quarta-feira. Quinta-feira eu vim embora. Quinta-feira é meu voo de volta. Uhum. Na segunda eu tinha live. Os 2 pastores estavam na minha live lá, das 2 igrejas. Olha aí. Os 2 pastores e um monte de membro da igreja, tudo acompanhando. Então, assim, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. E a minha oração, quando eu saí de lá, eu falei, Senhor, eu só sou uma tochinha. Eu só vim aqui trazendo a tochinha para entregar o que eu recebi. Deixo o fogo aqui e vou embora. E aí essa é a minha missão. E eu acredito que a missão foi cumprida, pastor. Eu acredito. Que o pastor lá... E eles são bem, são homens de Deus, assim. E também por causa do coração, né, dos pastores, você sabe disso, né? Sim. Quando o pastor abre o coração, no último dia o pastor abriu o coração, o pastor tava lá no meio, entrou também no mistério, entrou junto, caiu junto, derrubou junto, foi uma maravilha. Então foi extraordinário. Quando o pastor abre o coração pro mover de Deus, por isso que eu falo, povo de Deus, tudo é teu coração. Quando tem o teu coração, por isso que a palavra diz, né, em Provérbios 4, guarda o teu coração, porque dele que procedem as saídas da vida. Quando o teu coração abriu, acabou. Acabou. É pelo teu coração. Ontem uma mentorada minha perguntou, pastor, eu não consigo fazer aula com o senhor ao vivo, por causa que eu tenho um compromisso e tal, e é inadiável meu compromisso. Mas funciona a mesma coisa quando assisto o vídeo? É a mesma coisa ou não? O que o senhor responderia? Eu creio que sim. Eu sei que às vezes, assim, tem uma diferença de você fazer ao vivo e fazer gravado, né? Sim. Mas esses vídeos aqui, que inclusive está gravado. Sim. Estamos gravando para depois, você que soltar. está assistindo agora, Sim. é um vídeo gravado. Sim. Não estamos ao vivo. Sim. Mas é a palavra, é a frequência. A frequência. A palavra, a palavra quando é liberada, ela é interdimensional e ela é atemporal. Ela pode tocar no passado, no presente ou no futuro. E em várias Então dimensões. a gente acredita. Com certeza. E eu falei pra ela, falei, filha, é a sua fé. Com certeza. Porque às vezes se a pessoa não tem aquele coração, mesmo presente, não recebe. Não é verdade? Ó, você tá falando aí, eu lembrei. Só pra pessoa falar. entender. Eu gravei um curso em 2016 sobre o poder do secreto. Pensa, tava naquela fase assim, Coisa linda. de quartinho de oração, busca profunda. Tá, e eu lembro o Dani era bebezinho, recém-nascido. Pequenininho o Dani. E eu, um apartamento, ali gravando. E eu gravando, eu senti a presença do Senhor, que o meu corpo assim, era sacudido e me fazia saltar assim. E eu tô gravando e lancei um monte de palavra profética, de revelação. Um ano depois, o meu irmão chega pra mim e fala assim, eu sou aquela mulher. Eu falei, mas que mulher? O que você tá falando? Não, eu sou aquela mulher que você falou no curso do Poder do Secreto, que tinha um espírito de perseguição, de morte na família, e você deu o nome da pessoa, e o meu nome é esse mesmo, e é isso mesmo, já tentou se matar fulano, eu já tentei não sei o quê, e começou a conversar comigo. Eu falei, meu Deus, você vê, uma gravação. Uma gravação. E aí tem o coração dela lá. Com certeza. O coração dela pra receber. Então o que muda é o coração. E outra coisa, pra pessoa é presente. Verdade. Porque pra pessoa que tá abrindo... Se pra você é presente, você tá ouvindo no seu tempo presente, obviamente você tá ouvindo no seu tempo presente, e você abre o teu coração, você recebe igualzinho. Que a frequência tá dada na palavra. Até recebi uma ontem, e às vezes tem gente que acha, não é assim não, irmão, é por causa do ambiente e tal, não sei o quê. E tem um ambiente, obviamente, tem a nuvem de glória, existe. Tudo isso influencia também. Mas assim, no caso aqui, a irmã aconteceu ontem. A irmã, ó. Aqui, ó.
que eu postei, ó. Aqui, ó. Ela foi batizada, ela escreveu, acabei de ser batizada com o Espírito Santo num vídeo. Olha aí, ó. Num vídeo gravado. Sozinha. Olha aí, ó. Dentro do carro. Ela dentro do carro ouvindo e foi batizada com o Espírito Santo. Então, o que é? E às vezes eu explico para as pessoas não conseguem entender. Não, irmão, o batismo tem que ser a hora que Deus fala hoje, e aí ele desce, e desce uma bola de fogo sobre a tua cabeça, e tem que ter tudo pronto, um anjo, você tem um anjo do teu lado e tal. Não é o teu coração. É o teu coração. E ali, e tem coisas dentro do batismo, principalmente para quem não é batizado. Principalmente para quem tem dificuldade. Que é, como que ela é batizada num vídeo de explicação? Eu estou explicando. Eu estou quebrando argumentos, quebrando sofismas, paradoxos na cabeça da pessoa. Ela tá ouvindo e tá quebrando. E quando chega no final, a gente ora junto e ela recebe. Aí tem uns que recebem, outros que não recebem. Mas nesse vídeo aqui, então assim, é dentro de um vídeo. Então não tem só a autoridade do pastor presente, a nuvem de glória, o louvor, não sei o que, tal. Não. É o teu coração. O teu coração e os conceitos errados, como a gente tá falando. De não ter um ensinamento. Por exemplo, pastor, tudo aquilo que você não se abre para aprender ou para mergulhar no conhecimento, você não pode desfrutar. Você só desfruta daquilo que você compreende. Você só desfruta daquilo que você entende. Senão não tem como. Se você tá... por que as pessoas não vivem? Porque na igreja ela fala sobre multiplicação, e tá tudo bem. Fala sobre casamento, e tá tudo bem, também é importante. Só que ela não vai aprender sobre batismo, ué. Se não é ministrado... Não tem ministração. Não tem administração, não ensina quais são os bloqueios, quais são as dificuldades. Eu sinto como se essas pessoas fossem abandonadas. É o que elas sentem, sabe? Você percebe a amargura, a tristeza no coração das pessoas, né? Por causa do batismo. E aí depois vai vindo, que nem você falou, sai do leite, né? E depois ela tem pessoas que é batizada e depois também só falam em línguas aquele dia, nunca mais. Precisa de renovo e também não é ministrado. Então, não é que tá errado, mas aqui você só vai saber aquilo que você aprendeu. Se você não sabe se mover naquilo, não vai acontecer. E assim é com os anjos. A gente teve um tempo atrás, hoje tá um pouco mais disseminado a respeito do jejum, né? Sim. Hoje o senhor mesmo ensina bastante, mas teve um tempo que ninguém sabia como é que jejuava. Ninguém entendia. Até hoje, ainda tem, né? Eu tive vídeos meus aí que viralizou sobre jejum, o pessoal me perguntando. Tudo bem porque que eu falo umas coisas loucas de jejum, né? Mas o pessoal pergunta, pastor, como mas porque falta conhecimento. Como que é isso? Como é aquilo? Coisa básica. Básica. Aí entra o que você tá falando. Não é ministrado. Não é ministrado. Aí entra aquela coisa, o pessoal até dá risada quando eu falo. Fala assim, ó, pensa comigo, ó. Aí Jesus falou, né? Que... quando vocês jejuar, vocês não fica mostrando pra todo mundo. Aí eles baseiam por causa desse versículo, ninguém fala do assunto, quer dizer, por causa disso você não vai ensinar sobre isso. Jesus estava falando, no qual contexto que Jesus está dizendo ali? Se aparecer, lava o teu rosto, não fica mostrando, eu tô jejuando, eu sou o homem do jejum. Quando você jejuar, mas quando você já jejuou, você não tá, você tá ensinando. Então o que acontecia? Que agora tá sendo quebrado, mas ainda tem bastante. Aí o que é? Quem jejuava não contava que jejuava. Então o cara que tá do lado pensa, ninguém tá jejuando. Ninguém aqui tá dizendo que jejuou. Né? Aquela coisa quem não jejua, já não jejua mesmo. Né? E aí, aquele que sabe como eu jejum, e aí todo mundo pensa, bom, vocês também não jejuam, então ninguém tá jejuando, então também não vou jejuar. Já que ninguém jejua, então vive-se uma vida que não buscava o jejum, né? Que é uma ferramenta poderosíssima para o mover de Deus. Então então é a mesma coisa com os anjos, mesma coisa. Bom, como ninguém fala de anjos, melhor não falar, né? Verdade. Então eu não vou falar desse assunto, vai que... É porque, assim, hoje o pessoal fala de algumas coisas, parece que você leva pancada pra todo lado, né? Você tem que ser resiliente. Exatamente. Mas é o ministério. É o ministério. Eu falo isso aí, pastor. Falo assim, ó, como que... Eu falei já em alguns lugares.
Falei, ó, se eu só falasse de cura, eu tinha mais agenda. Verdade. Se eu só falasse de avivamento, trabalha só com avivamento, como tem alguns pastores. Tipo assim, pastor que não quer encrenca. Não é? Tem pastor que ele não quer, assim, que sabe aquela caixinha da religião, da denominação, Sim, sim. que Sim. a gente sabe, né? Não pode sair disso. Não pode sair Tem disso. que Eu não quero problema. Não quero problema. Não quero problema. Só que evangelho é resolver problema. Verdade. Quando Jesus se levanta e fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, para resolver problema. O que ele diz? Abrir os olhos dos cegos é fácil. Abrir os ouvidos dos surdos. Pregar as boas novas aos pobres e dizer é chegado o reino dos céus. Olha aí. Então, a unção tá lá pra... E o que ele tá falando? Pra resolver problema, filho. É que nem aqui. Vai pra expulsar demônio, pra isso. Então, a unção de Deus é pra isso. Então, quer dizer, a gente tá aqui como pastores, como líderes, mas a gente tá aqui pro básico, assim, não quer problema. E é verdade. Quantas pessoas chegam pro Senhor, chegam pra mim, pessoas que já estão numa caminhada cristã com problema de possessão espiritual, problema de maldição na família, problema de feitiço que atingiu a pessoa, problema de quebra de laço de alma, problemas de sexualidade. Muito. Quanto que tem e que ninguém resolve. Então, é um despertamento que os podcasts têm trazido, os Edcasts têm trazido, o Senhor, eu... outros homens de Deus têm trazido e e as pessoas estão reconhecendo isso, né? Poxa, o que eu não encontro às vezes numa ministração, é isso aí, as pessoas falam muito isso aí. Falam mesmo. Tá encontrando no podcast. Pastor, na minha igreja não tem isso. Eu nunca ouvi. As pessoas falam muito isso comigo. Pastor, não tem isso na minha igreja. Eu tô assistindo os podcasts, eu tô assistindo as lives. É isso aí, tô maratonando os vídeos. Pastor, muita gente fala isso aí. Faz isso. Então, mas isso mostra a escassez. Então, e aí você pensa assim, não porque a gente quer ser melhor, mas eu acredito que é um chamado do Senhor. Verdade. Porque aí Deus vai pegar esses pequenininhos que vocês estão assistindo, que são os pequeninos do Senhor, né? E Deus vai levantar vocês como pequenininhos. Eu acredito. Para a próxima geração. Porque quem são os próximos pastores? É vocês. Quem são os próximos profetas e mestres? Vocês. Que estão recebendo esse conhecimento agora. E o que vai acontecer com a próxima geração? É uma geração que tem mais conhecimento. Porque antes a gente tinha que fazer o quê? Qual que era o nosso acesso, pastor? Sentava no banco da igreja, é o pastor só. Ou o pastor carregava aquilo, ele entendia daquilo e ministrava, ou não tinha. Não tinha YouTube, não tinha podcast, não tinha internet, não tinha. Era um DVD, era uma fita dos Gideões, uma pregação que você tinha. Hoje, o conhecimento tá disponível. Tá chegando pra todo mundo, né? Quanto de coisa que a gente já foi ativado, despertado pela própria internet. Quantas pessoas conheceram o pastor Isaíte? Através da internet, eu também conheci. Quantas pessoas me conheceram através da internet e acabam sendo abençoados por isso? Agora, pensa assim, qual que vai ser o desenrolar disso no futuro, desdobramento? Hoje, qual a possibilidade é que teremos uma igreja com mais conhecimento. E é isso que a gente tá aqui pra entregar. Porque Deus quer que o ministério com anjo seja ativado. Pastor, os demônios tá tudo solto aí. Em altos níveis, altíssimos níveis. A gente tá vendo aí, né? O senhor sabe disso. Tá vendo aí na mídia o quanto de sacrifício que tá sendo feito, o quanto de feiticeiro que se levanta. Toda vez que você vai fazer uma batalha espiritual, você sabe o que vem contra você. É verdade. Né? E aí, o que o senhor quer? Meus filhos, vocês precisam se aprofundar, não dá mais pra ser raso. Sim. Tem que ser todo mundo cheio de Espírito Santo, tem que ser todo mundo armado até os dentes, né, com armas espirituais, conhecimento espiritual, pra lutar contra o futuro que virá. Então eu acredito nesse tempo do Senhor, eu acredito muito nesse tempo do Senhor de avivamento pra igreja, assim, porque só sobreviverão os cheios. É verdade. Você falou uma coisa também que a gente tava comentando, que teve muitos idosos, né, que foram batizados no Espírito Santo. Teve essa senhora, 72 anos, né? Teve. E é algo tremendo. Teve crianças batizadas com o Espírito Santo, assim, é maravilhoso, né? Criancinha, teve homens, né, que se fala, meu Deus, cara durão, grande, forte, fala, mas será que esse cara vai batizar com o Espírito Santo? Então, é uma autorização, né, que o Senhor nos concede. Sim. Né, o Senhor falou, né? Essa é uma autoridade que Deus te deu. Uma autoridade e pela caminhada, né, que a gente teve
E só que assim, tem pessoas que já andam comigo que já entenderam isso. E aí já tem os jovens que são treinados e que eles já receberam também. Porque também faz parte um pouco do ministério dele. Você vê aquele menino que ele começa a falar, parece que sai fogo da boca. É verdade. Você toma assim, eu falo, meu Deus do céu. Também tá dentro do chamado. Então dentro do chamado dele, ele também já impõe as mãos e já começa a acontecer. Então a gente precisa compreender aonde o Senhor quer que a gente se mova, né? Mas assim, é extraordinário. O povo vai assim, vamos, chama quem não é batizado, bora. E vem pra frente, o povo vem naquele meio, ou não é? Será que vai ser? Quando vai ver, é muito lindo, pastor. É muito lindo, as pessoas. Tem um seminário aqui, tem um menininho assim, tem 2. É um maior e um menorzinho. Os 2 são pequenos, né? Sim. E o menino rajando, falando em línguas, né? O menininho. Aí eu peguei a mãozinha dele e falei assim, vem cá, você vai ministrar junto comigo hoje. Ministramos a igreja toda. Um seminário que eu não lembro qual foi, esse de cura interior. Um seminário aí. Forte. Pensa a igreja toda. Tomado. E eu falava assim, ministra agora. Pá! A pessoa caía no poder, chorava. Sopra. Aí, a heresia, pastor. A heresia. Aí a mãe dele falou pra ele assim, nossa, pastor, eu tô impactada, eu tô aqui, né, babando meus filhos, né, e tal. Ela falou assim, não, e agora ele tá com esse negócio. Aí eu tenho um casal aqui, que eles vêm também, que o filhinho, mas isso foi num retiro. Não foi nem aqui. Que ele tava. Ela é bebê. Bebê não, uma criancinha. Também. Falou, mamãe, o pastor ele ora e fica soprando. Aí ele vai orar e fala assim. Eu dei risada. Não, tem gente é um barato. Meu filhinho também pegou, assim. Meu filhinho pegou. Na hora que faz a oração, papai, ora por mim. Aí eu faço a oração e você não vai soprar, não. Mas criança é bênção demais. Não, criança mexe com o coração da gente, né? Criança, idosos, toca muito o nosso coração. E obreiros também, porque a gente sabe o que é ser obreiro. Só trabalhar pra Jesus ali, tá ali segurando, cozinhando, limpando igreja, abrindo igreja, fechando igreja. E a pessoa seca, não tem uma experiência com Deus. Aí você fala, quando a pessoa recebe... Até essa outra igreja foi assim. Eu pensei, né? Falei, o povo já tinha recebido as 200 pessoas lá, 200, 300 pessoas, não sei quantas pessoas tinha naquela igreja. Mas era muita gente. E a igreja é grande, o altar bem grande. E na frente do altar também bem grande. Aí eu falei, bom, já ministrei todo mundo. Falei assim, agora vamos chamar os obreiros pra receber. Aí eu pensei, deve ter... Contei 2, deve ter uns 6, 8 aqui, né? Pastor, começou a sair obreiro de debaixo das cadeiras. Começou a sair obreiro de debaixo das mesas. Veio das cozinhas, veio da sala das crianças, saiu a banda toda. Quando eu olhei, encheu a frente. Aí não deu tempo. Enquanto eu só tava falando pra eles se organizar e fechar os olhos, eles já começaram a cair. Puf, 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 puf. Aí foi um desespero. Porque eu falei, gente, pelo amor de Deus, vocês do fundo, venham ajudar aqui, porque eles são os obreiros, quem vai segurar? E eles queriam receber aquela hora, né? Aí o povo veio correndo, tal, pra ajudar a segurar. E aí, quando eu olhei assim, parecia uma chacina. Uma chacina celestial. Pessoal, todo mundo arrebatado, bêbado, embriagado, um chorando, um rindo, um tremendo. Um sentindo fogo, o outro... foi muita benção. O nego vendo capa de fogo, capa vermelha, capa de cores. Foi extraordinário. E aí, assim, quando terminou, eu falei, poxa, nós conseguimos romper. Então, tudo foi rompimento pra mim. Então, o avião foi rompimento, né? Porque eu venci medo. Foi uma viagem de rompimento. Aí, olha que coisa, como eu falei. Quando eu estava lá, nessa daí, depois... Eu nunca tinha viajado. Depois que eu abri essa... Já tem mais 3 de avião marcado já. Até o meio do ano já tem mais 3 de avião, hein? De avião. Aí o que aconteceu? Um pastor me chamou. Aí o pastor me chamou. Falou, não, então eu sei que você não viaja de avião, porque eu tenho acompanhado seu podcast, você não anda de avião, né? Aí eu falei, não, pastor. Aí eu coloquei no GPS 12 horas de carro. Falei, não, pastor, agora eu vou de avião. Aí eu desci pra falar com a minha esposa. Eu falei assim, Marcela, Deus tá fazendo milagre. Nem eu tô me conhecendo, porque eu nunca falaria que eu iria de avião. Aí, irmã Marcela, agora se aproveita. Você fala assim, agora, meu amor,
Vamos fazer uma viagem Agora de vamos. casal. Minha família de já me pegou. avião. Agora minha família já me pegou. Falou, agora você anda de avião, né? Agora você anda de avião. Não tem como fugir. Eu falei, não, pelo menos as 3 primeiras vai ser só pro Senhor. Pra poder garantir a bênção. É verdade. É isso. E 3 é estabelecimento. É estabelecimento. 3 que estabelecimento. Pastor, e você tinha comentado comigo que você recebeu uma vitamina dos céus? Como foi isso aí? Ah, teve uma... Eu tenho esse vídeo, né? Eu tenho esse vídeo, só não postei porque o povo não vai entender, né? Mas tá aqui no meu celular. Depois eu vou mostrar pro Moisés ali. Moisés vai ver. O que aconteceu? A gente tava num... O que aconteceu? Eu queria te falar porque teve uma outra vez que nós voltamos aqui e o senhor perguntou sobre isso. Você acredita, tal, que existe isso, que os anjos aplicam? Sim. Tal. Eu falei assim, sim, eu acredito, eu já ministrei. Só que dessa vez eu vim pra dizer, eu fui ministrado. Então eu mesmo vivi. Então, aí é aquela coisa, né? É a minha experiência. Com certeza. É a minha experiência. E eu até falei, a gente vai voltar nisso pra te contar essas coisas, mas eu só quero te dizer o seguinte. Busque uma experiência com o Senhor. Busque a sua experiência com o Senhor. Nem que isso custe a sua vida inteira. Nem que você fale, olha, eu vou buscar essa experiência em todas as campanhas de oração que eu tiver que fazer, todas as cartas pra Deus, todas as vigílias, sabe por quê? Porque a tua experiência com Deus vai mudar a tua vida. Eu nunca conheci um homem que teve um encontro com Deus real, ou que teve uma intimidade com o Senhor, ou que teve um ministério relevante que não teve uma experiência com Deus. Não tem. Você vai, olha pra Paulo. Né? Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Estudioso, livros... Ele precisou ter 2 experiências com Deus. Uma, ele cai no caminho de Damasco, fica cego, reconhece Jesus ali, e aí ele vai jejuar, já muda. Quem és tu, Senhor? Pronto, já aceitou Jesus na hora. Perseguiu por anos, tinha livros, mas os livros não deram pra ele a mudança de vida. Mas a experiência mudou ele. Aí ele tá lá, 3 dias de jejum. Chega um desconhecido chamado Ananias. Quem é Ananias? Sei lá. Talvez é a Doquinha. A Doquinha que bota a cabeça na mão na cabeça dos mestres. Bota a mão na cabeça. Vim aqui, senhor Saulo, para que tu seja cheio do Espírito Santo. Pra tu ter uma experiência. Pra você ver que, Deus. olha, não foi algo direto. Ele precisou de alguém ali também. Exatamente. Pra liberar. A experiência precisou de alguém. Porque o Senhor tem falado muito isso, né? Tem coisas que você precisa de uma autoridade. Exatamente. Uma autoridade ministrando outra autoridade. Sim, exatamente. Precisa mesmo. E aí, aconteceu a experiência dele. Depois disso, quem foi Paulo? O que aconteceu com ele? Uau. Experiência. Natanael tá lá, sentadinho. Jesus passa. Esse é um verdadeiro israelita. Te vi debaixo da figueira. Aí fala. Não precisa falar mais nada. Ele teve uma experiência. Falei, esse homem revela. Conhece os segredos do meu coração. Acabou, começou a seguir o Senhor. Né? Então, Pedro também. Pedro, ele conheceu Jesus quando o irmão dele chamou ele, André. Pedro, vem conhecer o Cristo. Aí ele foi lá, ouviu Jesus pregar. E não foi pastor Zaite nem pastor Luciano. Ele ouviu Jesus pregar. Tem gente que precisa ter experiência, querido. E Pedro teve experiência profunda, Sim, né? As 2 sim. pescas maravilhosas. Então. O estáter. Olha exatamente. só. A orelha, no finalzinho, a orelha de Malco. Que ele corta e vê Jesus colando de novo. Isso é fantástico. Olha só, o senhor falou. Porque eu quero falar pra você assim, o que aconteceu antes e depois da experiência. Então antes ele ouviu Jesus, ele ouviu uma palavra, uma pregação. Por isso que eu digo pra você da sua experiência. Ele ouviu a pregação de Jesus e não mudou nada. Voltou pra pescar. Aí ele tá lá pescando. O que acontece? Não pesca nada na madrugada. Voltou. O que Jesus tá fazendo? Pregando na margem. Olha pra André e pra Pedro. Vocês permitem eu pregar no barco de vocês? Opa, pode vir. Eles vão e cedem o barco. Jesus prega pra multidão, a multidão, glória a Deus, aleluia, benção pura. Pedro continua a mesma coisa. Você não vê nada de Pedro ali. Aí Jesus olha pra Pedro e fala assim, vamos pro alto mar? Ele fala, não, alto mar pra quê? Não, vamos pro alto mar. Aí ele vai, pode jogar rede. Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Porque pela minha eu já sei. O que aconteceu com ele? Você já sabe. Abundância de peixes, o barco não aguenta. Só um adendo aí pra
Para acrescentar isso aí, Jesus fala para ele ir pro alto mar. Alto mar é o lugar mais profundo do mar. Sim. Quer dizer, a experiência que ele tem pra gente é de profundidade. Profundidade, exatamente. Não, ele fica imaginando, né? Ah. Eu fico imaginando o que passa na cabeça de Pedro, porque eu passei. Você Imagina. pensa o seguinte: ele Pescador tá lá, profissional. pescador profissional, que já tinha vivido tudo. Mas você tá aqui, joga a rede, o tanto de peixe foi sobrenatural. Né? Não foi uma pesca que Pedro nunca viu. Com Pedro certeza. nasceu naquele lugar, ele nunca viu uma pesca daquela. O barco quase afunda, teve que precisar de ajuda de outros barcos para poder dividir, porque o barco ia afundar e tanto peixe, já pensou? Foi uma coisa não existia Mas sabe o aquilo. que foi sobrenatural nisso aí? Foi a quantidade, mas acima da quantidade, A qualidade. era a raridade. Dos peixes também. Porque não foi... tem muita tilápia no Mar da Galileia. Grandes No peixes, entanto né? que o Fala que é peixe grandes peixes. que eles falam é St. Peter, o peixe de Pedro mesmo, que ele pega o estáter, é St. Peter, que é aquela tilápia rosa, que a gente pesca, já pesquei muito isso com meu pai, mas ele pegou peixes que eram raros, que não se pegava. Ele ficou Imagina impressionado a de tudo. É isso aí. Tudo impressionou. Mas aí você pensa o seguinte, aí vamos entrar no profundo aqui, que o senhor tá falando. Você imagina ali Pedro ali jogando a rede e Jesus dando ordem aos cardumes. Dos mais raros peixes. Cardumes, todos cardumes. Entra debaixo da rede de Pedro agora. O nível de poder, isso tudo deu bug na cabeça de Pedro. Fala, meu, quem é esse homem? Quem é esse homem que me fez viver uma coisa completamente impossível, inacreditável? É esse nosso Deus. Ele mesmo. Aí quando Pedro tem essa experiência, olha só como que Jesus é tremendo. Jesus não tinha falado isso pra ele nenhuma vez. Mas quando ele sai da experiência, Jesus olha pra ele e fala assim, tá vendo essa pescaria aí? Quero te fazer um convite agora. Vem ser pescador de almas. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aí Pedro, como que ele nega diante do que ele acabou de ver? A experiência é algo muito profundo. Muito. Então, eu fico louco, indignado quando alguém fala assim, a tua experiência não vale de nada. Tá. A tua experiência não Mas serve. até hoje os teólogos, eu fui então. fazer um debate e aí eu falei assim, eu vou contar minha experiência. Aí o outro, mas sem experiência. Aí o outro falou, opa, calma aí. Experiência, irmão, ninguém tira. Exatamente. Já frearam a pessoa. Por quê? Porque é algo seu, você seu. viveu, você sabe o que você viveu. E isso tem peso no mundo espiritual, porque Jesus também sabia. Com certeza. Que ele tinha ouvido pregações, ele não tinha mudado. Jesus sabia, eu preciso dar pra ele uma experiência que marque. E aí acabou. Pedro foi marcado pela experiência, Paulo foi marcado pela experiência, Natanael foi marcado pela experiência, por isso eu digo pra você, busque não ouvir falar, busque a tua experiência, porque a tua experiência ninguém vai tirar. E vai passar tempestade, dificuldade, mas você vai lembrar. Um dia eu tive uma pesca maravilhosa. Um dia Deus me curou. Um dia eu tive uma visitação e não tem como eu esquecer. Um dia uma pessoa voou na minha frente. Eu não tenho como esquecer que isso aconteceu. Eu não tenho como dizer que não é verdade. Então é isso, busque a tua experiência, porque o Senhor tem pra dar. E quer te dar, viu? E qual foi a sua experiência? A vitamina que você não falou. A minha. Verdade. Que a gente tá falando aqui, a gente falou... Vai embora, né? rebobinando a fita. Rebobinando a fita. Então nós estávamos 3 dias de jejum na igreja. Eu nunca tinha passado por isso, eu já tinha visto outras pessoas. E aí eu senti uma picada na minha mão mesmo, mais forte que doeu. Mas doeu forte mesmo. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Quando eu olhei, eu vi uma bolinha no meu braço. Aí eu fiquei com a mão assim, meu corpo todinho arrepiado. E tinha uma marca visível. Eu filmei, dá pra ver na filmagem. Uma bolinha no meu braço. E aí, quando eu tô falando isso, aí um jovem que tava do meu lado, que também a gente tava ali na administração, todo mundo ali num ambiente profético muito poderoso. E ele falou assim, eu estou vendo uma seringa grande de azeite entrando dentro do seu braço. E aí eu sentindo a dor, a bolinha lá acontecendo. Ficou por muito tempo, eu fiquei uns 20 minutos assim, ó. Com aquela bolinha acontecendo e eles vendo ali. E isso é real. E acontecendo. Então eu recebi. Deus já falou comigo vitamina do céu. diferente, mas no seu caso foi uma seringa de azeite, até porque é a mão que você ministra, né? Sim. Que é a destra, né? É uma E comida. de outra forma, já tem uma irmã que falou assim, eu sempre senti o poder de Deus muito grande na mão. E a irmã falou assim, eu vi assim a sua mão cheia de azeite. E eu vi ela tipo em raio-x, o esqueleto e um azeite sendo derramado na sua mão. Coisa linda. Então assim, é muito real essas coisas. Muito real. É muito real. Muito real. E outra, você vai orar, imagina, você usa o quê?
A mão. Partição é mão, né? Posição de mãos. É que tem coisas que a gente faz muitas coisas pela fé, Isso mas é tem beabá, hora que né, Deus pastor? é beabá. Hoje o pessoal... Mas também assim, a gente tá aqui pra isso. Estamos aqui pra tomar pancada mesmo. Não é só tomar apagada não, pra romper mesmo. Você falou de rompimento. As pessoas têm que romper, começar a crer no poder de Deus. E outra coisa, pastor, eu já vivi o batismo. Pastor, eu já tive uma experiência com Deus. Mas quem falou que a pessoa só tem uma? Com certeza. Deus tem mais, sempre mais. O senhor tá satisfeito com o que o senhor teve? Não, quero mais. Quer mais? Eu também quero mais. O próximo a voar sou eu. Pastor, que é fonte inesgotável. Semana passada eu tava aqui, o senhor começou a me dar tanta revelação de tantos conteúdos. Inclusive, eu vou fazer até um mapinha angelical. O senhor começou a me dar alguns códigos. Mas tem tanta revelação, tem essa questão de unção, de liberação, tem tanta muita coisa. Sabe? E fonte, e assim, você pode extrair isso da fonte. Exatamente. Que a gente fica também, eu já fiquei muito tempo assim, tá? Falando assim, Espírito Santo, não tem ninguém pra ministrar na minha vida. E não tinha mesmo. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei, não tenho ninguém, mas eu tenho um Senhor. O Senhor é Deus pra me visitar. Sim. E Ele me visitou. Sim. Porque Ele viu o desejo do meu coração. E tem muitas experiências que a gente vive mesmo no quartinho, na sua busca. Agora é a sede. É a fome. Sede, a fome e o coração aberto. É isso. Pra receber. Né? E eu creio. Bênção de Deus demais. É isso. Aí agora eu posso dizer, eu recebi. Olha aí. Vitaminas dos céus. E aí foi nítido pra todo mundo. Tem coisas que porque muitas coisas eu vivo pela fé. Tudo é fé. Tudo é fé. Nós vivemos por fé, caminhamos por fé. Mas é o que eu digo, tem gente que fala assim, se eu não ver, eu não acredito. Aí Tomé. Então, é o crente tomelita. Mas aí é o contrário que Deus faz. Primeiro teve o processo de acreditar sem ver. Esse foi o meu processo, o teu processo. De acreditar sem ver. Só que chega um ponto, chega um nível que você já tá tão envolvido que aí você começa a ver. Mesmo porque você já acredita mesmo, sabe? Aí começa a aparecer. Fala aí, pastor. Eu vou lembrando as coisas. Entrega, eu tava num culto aqui. Eu tava num culto aqui, aí o pastor Antônio tava pregando. Aí ele tá pregando. Olha aqui que a gente tá falando assim, só pra pessoa entender. Ele tá pregando, de repente me deu uma vontade de escrever. O que ele tava falando? Não. Ele tá pregando e veio assim, vontade de... Eu fiz acho que umas 2 escolas, escrevendo as temáticas ali, porque começou a vir umas revelações e eu comecei a escrever. Aí ele chega e aponta o dedo assim pra mim. Rogério, tem um anjo aí do seu lado, te dando revelação. Meu Deus. Quer dizer, essas coisas que as pessoas... Deus vai visitar você. Deus vai te entregar algo espiritual. Pastor, eu acredito em tudo da parte de Deus. É isso. O povo vai... O brasileiro é místico, por natureza. Não acreditava em um monte de coisa? Acreditava. Sim. Agora, é difícil acreditar no poder de Deus, por quê? Eu acredito. Eu também. Eu tomo posse. É o que nem... A gente já falou algumas vezes, né? Ninguém questiona quando tem um vídeo de feitiço. É isso aí. Ninguém questiona, não é verdade, não é. Mas quando é, como que pode? Quando é o poder de Deus, as pessoas questionam. Então, assim, eu vejo também, nada contra, né? Eu também trabalho bastante com libertação, a gente tem que estudar a questão de demônio, essas coisas tudo. Poxa, mas as pessoas vê muito mais, você sabe disso. Dá muito mais... Eu não gosto de estudar demônio. Audiência... Dá muito mais visibilidade, visualizações. Você falar de demônio do que de anjo. Fala do Gadareno. As pessoas querem saber de demônio. O pessoal gosta de demônio. Ou você gosta de demônio. Eu tive vídeos que viralizou por causa disso aí também, né? Então o povo gosta. Então assim, eu entendo. Irmão, é importante você saber sobre o inimigo. Beleza. Mas também não é importante você saber as armas que Deus te deu? Com certeza. Não é importante você saber o que você carrega, quem tá do teu lado. Quem o Senhor enviou pra caminhar contigo. Que nem o senhor falou aí. Ali o Senhor enviou ali um anjo. Eu acredito que esse é um tempo que Deus está descortinando muito isso. Sim. E aí tem os rompedores, né? Que são os João Batistas da geração. Sim. São aqueles que vão preparando pela o caminho. Frente, vai rompendo. Por quê? Porque o pessoal precisa entender mais sobre esse assunto. Sim. Precisa. E o que tem acontecido comigo, pastor, o pessoal tem falado bastante na minha vida. Falar, pastor, eu tenho te ouvido. Que eu sou uma pessoa simples. Fala assim, eu tenho te ouvido e o senhor fala de uma forma muito simples que eu consigo entender. E assim, eu te escuto e falo, faz sentido, eu tô vivendo isso. E eu não entendia, e agora eu tô entendendo como é que é. Então é o que o senhor falou, é alguém que abriu
E eu acho assim, pelo menos o senhor é mestre, né? E eu acredito que isso, essa é a unção de mestre. É. A unção de mestre é você Mas pegar um ato complicado. Você e tem uma trazer- unção de mestre, o pessoal tem uma unção de mestre. Sim, E a tua unção de mestre, ela tá muito naquilo que você carrega de unção. verdade. Você vai ensinar aquilo e tem uma autoridade. Quando as pessoas ouvirem o que vai acontecer, elas vão ser tocadas e vai ter essa revelação na simplicidade. Simplicidade. Às vezes eu posso falar de algo que você fala, não vai ter efeito mesmo sendo mestre. Entendi. Entende? Porque eu posso ter o conhecimento, mas eu não tenho aquela unção. Entendi. Agora, quando você fala na sua simplicidade e você carrega aquela unção naquela área, é o que a gente tá falando, vai ter um romper na vida da pessoa. É verdade. A pessoa vai falar, meu Deus, o que aconteceu? Agora eu tô entendendo tudo. É verdade. É isso aí. É verdade. É forte. É isso que eu tenho vivido. Eu falo, meu Deus, que glorioso, né? Eu nunca imaginei tá vivendo o que eu tô vivendo. Por mais que a gente acreditava no Senhor e tudo, mas tá num nível muito, muito assustador. Deus tá soprando. Tá soprando. Né? Deus tá soprando, E aí você soprando. vê as pessoas falando isso. E eu falei, é verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso. Assim, coisa simples, sabe? Que a pessoa fala. E coisas que você sabe, que nem o senhor falou. Coisas que eu não sabia, que nem o senhor falou. Antes você tava ali, não tinha aquela mensagem. Começou a vir a mensagem. O senhor não tinha ela no teu coração É o aí. anjo da revelação. Começou a vir. Tem coisas que às vezes as pessoas me perguntam. E eu falo, meu Deus, eu não sei a resposta disso. Eu não sei essa buscar resposta. também. Não, aí Quando alguém do não nada, pergunta no seu, eu vou buscar. veio do jeito que você falou. Também. Fup! Aí eu falei, meu Deus, veio agora. Verdade. Aí você, pum. Que nem uma vez me perguntaram. E eu vou falar aqui pra vocês, porque a gente somos simples. Uma vez eu tava num podcast, eu não sei nem se foi com o senhor, com quem foi. E aí o senhor falou, e aí alguém me perguntou assim, e eu falei assim, não, os anjos falam no seu pensamento. Aí uma pessoa falou assim, eu te respeito, eu sei que você carrega, mas assim, quem fala no pensamento não é o Espírito Santo? Os anjos falam no pensamento? Pastor, travou na hora, eu falei, e agora? Mas ela falou, aí a pessoa falou assim pra mim, eu aprendi a vida inteira que quem falava no pensamento dentro de você é o Espírito Santo. Os anjos falam. Eu falo assim, eu tenho certeza que os anjos falam no pensamento. E eu não, na hora que ela bateu a pergunta, eu não sabia como responder. Mas do mesmo jeito que ela perguntou, veio a revelação na hora, assim, ó, tuf, e da maneira mais simples que eu vou te falar agora e você vai concordar comigo. Vai ficar esse conhecimento. Fala assim, sabe por que os anjos falam no pensamento? Quem já teve um momento que você tá vivendo ali no seu dia a dia e a gente fala assim, ó, por exemplo, uma tentação. Os demônios foram lá e sopraram pra você, peca. Com certeza. Adultera, sabe, vê alguma coisa, né? Vê o que não presta na internet. Você sabe que o demônio soprou inveja, maldade, não perdoa, não sei o quê. Todo mundo concorda que o diabo sopra, não concorda? Que os demônios sopram? Pois é. Os anjos têm a mesma classificação de demônios. Então, se os demônios sopram, os anjos também sopram. Eu digo mais. Pronto, acabou. Eu digo mais. Demônio também fala na mente da pessoa. Fala, lógico. É assim, ó. É que o Espírito Santo, ele fala do lado de dentro. Pode falar do lado de fora também. Sim. Mas anjos falam do lado de fora. Agora, demônios pode falar do lado de fora e pode falar do lado de dentro. Porque se habitar na pessoa. É a possessão. Habita dentro dela, exatamente. Pode ver que o demônio, ele corta a mente da pessoa, ele apaga. Tem aquela... Já era, sai ela e entra o outro. Outra personalidade. E aí a gente fala, né? Então, assim, veio essa revelação na hora. Eu falei, lógico que fala. Com certeza. Eles falam. Agora, o que o anjo não faz, o anjo de Deus não faz, é entrar dentro de você. Com certeza. Não. Isso não faz. É possessão angelical, né? Isso eles não fazem. O anjo de Deus, você falou bem. Entendeu? Então fica esse segredo aí pra você que ficou. Quanto tempo a gente tá aqui? Eu não sei. Quanto tempo? 1h30? Encerrar já. 1h40? 1h33, então só recebeu essa chave aí. Quem ficou com a gente até 1h33 minutos. Glória a Deus, hein, pastor? Amém? Mais um, hein? Mais uma. Pra honra e glória do nome do Senhor. E últimas palavras, se quiser passar suas redes sociais, fica à vontade. Bom, eu acho que todo mundo que segue o pastor Zaid já me conhece, né? É, eu acho. Eu acho, né, Moisés? Mas passa que é bom. Eu Às vezes acho, tem né? gente nova Mas vai chegando. que, né? Vai que não. Então ficou mais simples minhas redes sociais. No YouTube é Luciano Faé, somente. E no Instagram é @Luciano Faé.
acabou, vocês me acham lá. Glória a Segue Deus. nós lá, toda segunda-feira tem live, é uma bênção. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo tem bastante material lá. Quem quer aprender um pouco mais sobre os anjos, também tem bastante material lá. Vai ser uma honra receber vocês lá. E minhas agendas também tá no Instagram, tá bom? Glória a Deus. Obrigado por vocês terem ficado até aqui, que o Senhor te abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. E comenta também, comenta aí nesse vídeo, coloca as suas perguntas, que a gente vai ter muita alegria de responder, tá bom? Amém. Pastor, eu quero agradecer Eu também por mais agradeço. um podcast, né? Creio que Graças tem a muitas Deus. pessoas que vão ser tocadas, esclarecidas de algumas Aleluia. coisas também. Eu creio. É aquilo, né? A sua experiência é pessoal, mas ela também edifica outras pessoas. Exatamente. Olha o poder da experiência. Isso é forte. Edifica a nós e aos outros também. E eu quero agradecer. Tenho certeza que tem muita gente aí que vai ficar muito alegre e também vai gerar essa sede, essa fome, glória. né? Glória De a ter uma Deus. experiência pessoal com o Espírito Santo. Eu creio Eu, também. inclusive, eu quero dar um nome desse podcast sobre isso, a importância das nossas experiências Glória a Deus. com o Senhor. Ficou lindo, Amém? hein? Tá top demais. É. E você que vai ter suas experiências, volte aqui pra contar. Verdade. Volte aqui pra contar Verdade. sua experiência, porque vai edificar outras pessoas Anota também. aí, Moisés, a importância das nossas experiências com o Senhor. Maravilha. Creio que Glória a Deus. vai... Tá vendo? Tem muita gente que quer ter essa E experiência. no final, como sempre, o Senhor inspirou tudo aqui, foi direcionado Isso é pelo verdade. Papai do Céu. Glória. Pastor, Deus abençoe. Amém, pastor. Deus abençoe. Forte abraço. Aleluia. Deus abençoe. Gente, compartilha aí, dá like, Isso. manda aí pro pessoal, porque tem gente que precisa ouvir, É. né, as experiências que foram contadas aqui. Queridos, é algo divino, é algo da parte do Senhor. Um beijão. Tchau, tchau. Deus abençoe. Valeu.